vocês que acompanham a Estação Podcast. Temos o prazer de receber aqui hoje, para conversar com a gente, o professor mestre de Hapkido, Jean Carlos. Um passo atrás, todo mundo. Chayô. Chubi. Posição de ataque. Vamos lá, todo mundo, chute alto. Ele vai nos falar um pouco sobre o Hapkido, como arte, luta, e um trabalho que ele desenvolve voltado para as crianças, aqui na Vila de Gaia. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Certo? Um prazer aqui conversar com o senhor, principalmente uma arte como essa, o Hapkido, né? Fala pra gente um pouco o que é o Hapkido. O Hapkido é uma arte marcial de origem coreana, né? Ela tem muito a ver com a história da Coreia. Se a gente for abordar a origem do Hapkido em si, você vai trazer ao conhecimento, né, daquele que busca entender um pouco dessa arte marcial, o conhecimento da origem da nação coreana. Né? Diz a história que a nação coreana ela se formou a partir de 3 reinos. Isso data a cerca de 930 depois de Cristo, onde a Coreia ainda nem era constituída ainda como uma nação. Existiam 3 reinos e cada reino tinha uma filosofia de vida, métodos terapêuticos e práticas corporais específicas, né, de cada uma das tradições desses povos. E diz a história que um desses 3 povos, o povo de Silla, tinha um destaque maior e sugeriu aos outros 2 reinos se unirem. Uma fusão, gerando ali o chamada dinastia de Goryeo. Goryeo, nessa dinastia, né, a partir dessa dinastia de Goryeo, que vai dar origem aí ao nome Coreia, surgiu as práticas corporais em si. A princípio, voltada para fundamentos terapêuticos, né, não era ainda uma arte voltada para a marcialidade, né, para a autodefesa, era fins terapêuticos, eles praticavam as práticas corporais no intuito de melhorar a qualidade de vida. Essas práticas corporais foram desenvolvidas por monges, pessoas voltadas a questões espirituais desses povos, e com o tempo esses monges foram observando que os movimentos que eram realizados a partir de técnicas voltadas para movimentos de animais, né, eles podiam adaptar como autodefesa. Nesse período havia muitos saqueadores, muitos povos que invadiam terras que pertenciam a essas civilizações, e a partir de então, né, eles foram observando esses movimentos e entenderam que esses movimentos poderiam ser aplicados para a autodefesa. Daí surge a nação coreana, né, por volta de 930 depois de Cristo, com esses fundamentos de autodefesa, que ainda não era chamada Hapkido. A gente vai ver várias práticas marciais que nascem dessa constituição histórica desses povos, mas com um fundamento não ainda pré-estabelecido. Cada um tinha um estilo de prática corporal diferente. Isso aí só vai ser agregado à ideia de se formar uma arte marcial baseada na autodefesa, em táticas corporais bem estabelecidas após a Segunda Guerra Mundial. Porque você vai ver a constituição do povo que hoje nós conhecemos como Coreia, trazendo, incutido na sua cultura a filosofia dessas 3 nações que deram origem à sua formação, mas daí vão surgir várias práticas de autodefesa rudimentares que ainda não tinham nome pré-estabelecido, né? Somente após a Segunda Guerra Mundial, em 1946, que o mestre Son Yong-soo, depois de ser exilado no Japão, né, o povo coreano sofreu a opressão do povo japonês durante muito tempo, porque na formação da Coreia constituída como nação, a Coreia buscou aliar-se com alguns povos orientais, dentre eles o povo japonês, que tinha um poder bélico, uma nação já pré-estabelecida, constituída, então fez muitos acordos comerciais com a Coreia, e daí então começou a habitar em alguns territórios coreanos, né? Houve resistência do povo coreano em ceder à cultura japonesa. Então, nesse embate cultural e político,
começam a surgir opressões do povo, tanto do povo japonês, tentando dominar alguns territórios da Coreia, e resistência daqueles povos, daquelas civilizações rudimentares coreanas. Daí, então, começa o transporte de escravos, né, de cativos, né, pessoas que resistiram à opressão do povo japonês, começaram a ser transportados para o Japão como escravo. Nesse transporte de escravo foi uma figura, né, fundamental para o fundamento do Hapkido, chamado Shon Yong-soo. Shon Yong-soo, em 1904, ele foi transportado para o Japão, e lá no Japão ele ficou trabalhando como servente na casa de um mestre muito conhecido chamado Takeda. Esse mestre Takeda foi um dos fundadores da arte marcial hoje conhecida como Aikido, né? O Takeda, naquela época, em 1903, 1904, por aí, ele aplicava um método de defesa pessoal chamado de Daitoryo Jiu-Jitsu. Era uma arte marcial voltada para as técnicas do samurai. E o mestre Shon Yong-soo, o coreano, ele aprendeu muito com o mestre Takeda. Tanto que a grafia, hoje conhecida como Hapkido, a grafia coreana, ela tem o mesmo significado da grafia japonesa do Aikido. Né? A palavra Aikido, a grafia em japonês, quer dizer caminho das energias unificadas. A grafia do nome em coreano, Hapkido, aponta para o mesmo princípio, o caminho das energias unificadas, sendo que as grafias são diferentes. Uma na língua japonesa e a outra na língua coreana, mas o objetivo, o sentido é o mesmo. Interessante, né, professor, que normalmente os países se formam por invasão, por muita guerra, muita luta, né? E já a Coreia não, foi por união. Unificação. Isso, unificação. Interessante isso. E outra coisa que é interessante é que você percebeu hoje que a Coreia se dividiu. Isso. Interessante o que no passado, né, uniu. Hoje, né, a gente vive uma outra realidade. Mas parabenizar a você, Jean Carlos, pela história aí, pelo conhecimento histórico, isso é fundamental. Quer dizer, a luta não é só a arte, né, o Hapkido, ou qualquer outra arte marcial, ela não está restrita só à luta em si, mas o conhecimento, princípios morais, éticos, né, disciplina, não é isso? Isso mesmo. A disciplina, na verdade, é fundamental, ela está incutida na cultura da arte marcial, né? Como eu estava falando, o Hapkido, assim como toda arte marcial, ela está atrelada à cultura de um povo. Ela traz uma abordagem cultural, raiz, que está enraizada na formação de um povo. E se a gente for olhar para o povo coreano, tanto o povo coreano como qualquer povo oriental, eles estão embasados principalmente na disciplina, né? A gente vê até nos dias atuais que eles carregam na cultura deles essa disciplina. Extremamente disciplinados. Eles têm os samurais, por exemplo, né, que eu falei primeiramente do mestre Takeda aí. Se você for parar para analisar a filosofia, o código de ética samurai, eles tinham algo interessante que eles chamavam de Kaizen, que traduzindo para o português quer dizer melhorar sempre, né? Melhorar sempre. Então, a disciplina, o autocontrole, o respeito, é algo que está atrelado à cultura da arte marcial. E o Hapkido traz isso, né? Assim como toda arte marcial, o Hapkido ele traz isso. Então, você aproveita todo esse arcabouço de conhecimento e coloca em prática nas aulas. Claro. Na verdade, assim, isso acontece de maneira natural. Quando o Hapkidoista ele entende, né, esse fundamento, essa qualidade tanto filosófica quanto social, vamos dizer assim, né, porque acaba sendo inserido no seu contexto social. Quando o praticante Hapkido entende isso, esse poder filosófico da arte marcial acaba transformando a vida do praticante, seja ele de diferente faixa etária, seja ele adulto, criança, jovem, ou até mesmo terceira idade, né? Um outro fato interessante que você colocou no elemento histórico e geográfico é que o povo asiático, né, pensando no povo asiático, eles têm essa coisa da arte marcial, né, da luta, da defesa. Vários povos com vários formatos, né, de lutas. Né? Muito interessante essa coisa, um espaço geográfico bem definido.
Isso. E eles têm isso como um patrimônio cultural, né? Quando eu abordei a questão do século de 1904, 1905, nesse período, né, quando o mestre Takeda volta no período pós-guerra, 1946, que ele traz o Doton Jiu-Jitsu, a técnica samurai, para a Coreia, houve muita resistência dos povos coreanos para aceitar as técnicas marciais. Então, ele começou a atrelar o estilo do mestre Takeda, né, a algumas técnicas de autodefesa rudimentares que existiam na Coreia, para que a técnica fosse aceita. Absorvesse essa técnica que estava trazendo. Então, ele atrela ali o Daitoryo Jiu-Jitsu ao Kokusowan, por exemplo, que é uma das principais vertentes do Hapkido hoje aqui no cenário, né, nacional brasileiro. Ele atrela ao Taekwondo, ele atrela a várias artes rudimentares daquela época na cultura coreana. Então, a partir daí, ele faz uma junção das técnicas samurai, do mestre Takeda, alguns estilos que já existiam na Coreia. Então, nasce aí a arte marcial com o nome de Hapkido, que até então não tinha esse nome. Né? Então, nasce aí a ideia da arte marcial Hapkido. Como é que o Hapkido veio para o Brasil? O Hapkido ele chega em São Paulo, né, no ano de 1977, através do mestre Parker, e ele chega também aqui na Bahia através do mestre Lin, né, que é um dos principais mestres aí que trouxe o estilo do Kokusowan aqui na Bahia. Né? Então, o mestre Parker fez um trabalho excelente em São Paulo, enquanto que o mestre Lin ele desenvolveu o Hapkido aqui na Bahia. Muitos mestres hoje, muito conceituados, foram alunos direto do mestre Lin. Inclusive, o meu mestre, né, o mestre Lenildo e o mestre Marcos Loureiro, eles foram alunos direto de Lin, né? Eu sou aluno formado da Hapkido Loureiro, que vim da vertente do Hapkido, constituído por Lin aqui na Bahia. Entendeu? Me fala um pouco, a gente tem o costume de apresentar de forma diferente, de fazer a autoapresentação. A gente queria, antes de conhecer o professor de Hapkido, conhecer a pessoa que está por trás do mestre, que está por trás do professor. Fala um pouco sobre a sua história. Você nasceu aonde? Casado, tem filho, tem irmãos? Fala um pouco de você para a gente conhecer. Bom, meu nome é professor Jean Carlos, né? Mais conhecido assim, né, como professor Jean Carlos. Eu trabalho não só com arte marcial, mas sou formado em educação física, trabalho em uma instituição escolar, trabalho com vários segmentos, né? Tanto do infantil ao ensino médio. Desde cedo eu sempre fui envolvido com a prática esportiva, sempre fui apaixonado por esporte, né? Desde garotinho, aquela coisa da mãe sempre se preocupar em ocupar o filho, né? Vamos ocupar, dar ocupação ao filho. E as opções sempre eram voltadas para a área esportiva, né? Eu sempre fui muito ativo no que diz respeito às práticas esportivas. Pratiquei vários esportes, dentre eles as artes marciais, né? Já fiz capoeira, já fiz karatê. E conheci o Hapkido, né? Quando eu já estava no ensino médio, no colegial, conheci o Hapkido. E me apaixonei. Daí então eu ingressei no Hapkido, fui me graduando, me tornei atleta, disputei algumas competições. E quando me formei em faixa preta, ingressei no curso de Educação Física, né, na faculdade. Faculdade UFSAL, né, Universidade Católica. Depois eu migrei para a Unime. E quando eu me graduei, eu passei a dar aula, né, de Hapkido. Já dava aula de educação física antes de me formar, fazia estágios e ingressei no contexto escolar, né, passei a ser professor de educação física e trabalhar com oficinas de esportes também dentro das escolas. E quando eu me graduei em faixa preta e me formei no curso de educação física, eu me dediquei totalmente, né, me ingressei, me joguei direto na área. Hoje eu sou casado, tenho uma filha de 4 anos. Giovana. Giovana, um beijão. E é isso, sou apaixonado pelo que faço, sou apaixonado por esporte, sou apaixonado pela arte. Procuro levar essa paixão para aqueles que ingressam, né, no contexto esportivo, na prática esportiva da arte marcial. Eu acho interessante, eu acho que tanto a educação física quanto o Hapkido transformou minha vida, né? Perfeito. O esporte tem esse poder, né? De transformar a vida das pessoas. Tem esse poder. Aí, se os pais soubessem,
né, estariam investindo muito mais na vida esportiva dos seus filhos. Isso. Eu nasci em 1980, né? E eu tenho 43 anos. E assim, quem nasceu em 80 sabe, né? Porque em 80, 85, 90, a juventude, o cenário da juventude era diferenciado. A juventude buscava muito as práticas corporais, né? A gente tinha muito acesso a isso, às práticas corporais. Hoje o contexto é um pouco diferente, o avanço tecnológico. E a nossa realidade naquela época, a nossa satisfação de vida, a nossa alegria era estar praticando algo. O cenário cultural daquela época induzia a gente a buscar isso, né? Os filmes, aquilo que a gente assistia, aquilo que a gente vivenciava, sempre estava voltado a alguma prática corporal, né? Quem nunca assistiu um filme de arte marcial, né? Karate Kid, o Jaspion, por aí. Então, eu cresci com esse cenário, né, cultural e um incentivo no lar, né? Minha mãe sempre voltada, se dedicada a ocupar, né, a mente do jovem em alguma prática corporal, alguma coisa que viesse desenvolver, tanto fisicamente como socialmente, né? Eu tinha muitos traumas, muitas resistências sociais devido a algumas vivências familiares. E a arte marcial, não só a prática corporal, mas a arte marcial também, me ajudou a superar muita coisa, né? Então, hoje eu vejo a arte marcial como uma ferramenta não só voltada para a prática marcial, para a prática da expressão corporal, mas também como uma ferramenta pedagógica, terapêutica, né, estética, filosófica, que pode transformar a vida do indivíduo, daquele que pratica. Perfeito. Você tem um trabalho, né, aqui na Vila de Gaia, de Hapkido, voltado para crianças. Nos fale um pouco sobre esse trabalho que você desenvolve aqui. Então, assim, o Hapkido para a criança, ele aborda uma temática importante no que diz respeito à formação do caráter, né, do indivíduo. Se a gente for parar para analisar o pensamento de alguns autores, como, por exemplo, eu vou citar um aqui, o Jean Piaget, que ele aborda muito a questão do desenvolvimento não só biológico, fisiológico do indivíduo, mas também social, filosófico. Ele traz uma abordagem de que a formação do caráter do indivíduo começa no período da infância, né? Então, no período da infância, é importante a prática marcial para as crianças. Por que é importante? Porque a criança, além de vivenciar um repertório motor diferenciado, amplo, que vai ajudar ela no desenvolvimento diário, né, no seu cotidiano, no que diz respeito às necessidades básicas que o corpo pode desenvolver no seu dia a dia, ela também vai estar agregando alguns valores filosóficos que vão ser transformadores na sua vida, como, por exemplo, a disciplina, o autorrespeito, a concentração, o foco, a determinação, né? Hoje em dia mesmo eu trabalho com turmas de jovens, né, se formando, que ainda não se decidiram, né, o que vai fazer da vida ainda, o que vai ser da vida, né? Jovens que estão em pleno ensino médio, já ingressando na faculdade, que ainda não decidiram ainda. Então, essa autodeterminação, esse autocontrole, esse foco, essa concentração em uma objetividade, né, naquilo que está buscando. A arte marcial agrega isso na formação do caráter do indivíduo. E quando trabalhado desde cedo, aos 4, aos 5 anos, essa criança se torna um adulto muito seguro naquilo que faz, naquilo que quer, na determinação, nos valores sociais que são importantes serem abordados no contexto atual, como respeito, disciplina, reconhecimento social, né? Respeito ao próximo, aos mais velhos. Então, tudo isso a arte marcial traz incutida na sua bagagem. Então, quando a criança ela começa a vivenciar essa realidade dentro da prática corporal, da arte marcial, do Hapkido especificamente, essa qualidade acaba transformando a vida dela. Na verdade, então, você coloca aí duas questões fundamentais. Primeiro, que a arte marcial ela ajuda o indivíduo enquanto atleta, ter a sua performance como atleta. Mas também
enquanto cidadão, enquanto sujeito, Isso, né? E autor da sua própria história. isso. Então, a arte marcial trabalha nessas duas vertentes, tanto formação do atleta como a formação do cidadão. E como é que foi você nessa relação inicial com a Vila de Gaia? Como é que a Vila de Gaia, sendo um centro terapêutico, você conseguiu inserir um trabalho de arte marcial, de luta? Eu conheci a Viviane, né? Ela me falou da proposta da Vila de Gaia. A Vila de Gaia, como uma casa de terapia, tem muito uma relação muito forte, né? A cultura da terapia emocional, do equilíbrio emocional, né? Das práticas corporais voltada com um fundamento de qualidade de vida, né? De equilíbrio, tanto espiritual quanto corporal. Tem muito a ver com a prática da arte marcial do Hapkido. Quando ela me falou da proposta da Vila de Gaia, eu achei interessante. E por que não instalar a arte marcial do Hapkido em um ambiente como a Vila de Gaia? O Hapkido, ele não foge desse fundamento, né, tanto terapêutico como um equilíbrio emocional. Né? Não sei se eu estou dando contexto. Isso mesmo. Como um elemento educativo. Educar o indivíduo perpassa necessariamente pelo seu autoconhecimento. Isso, o autoconhecimento. Então, o Hapkido, ele traz isso, né? Essa bagagem do autoconhecimento, do equilíbrio emocional. Então, se a gente for analisar o contexto do Hapkido, ao contexto apresentado pelo ambiente da Vila de Gaia, eu acho que o Hapkido está dentro aí dessa proposta, né? A Vila de Gaia não foge dos seus fundamentos quando ela traz uma abordagem do Hapkido. Então, fazendo essa parceria com a Vila de Gaia, a gente encontrou essa possibilidade, sim, da criançada estar ingressando no contexto da arte marcial, vivenciando não só as práticas motoras que a arte marcial traz, mas também trabalhando esse princípio filosófico do equilíbrio, do autocontrole, do autorreconhecimento. É isso. Fala um pouco sobre a prática em si. Como é que é a metodologia de trabalho, de treinamento do Hapkido? O Hapkido, ele se divide em algumas técnicas específicas. O Hapkido se divide em técnicas de queda, né? Onde o chamado Napo são as técnicas onde os praticantes aprendem a executar movimentos sem se machucar. Nós temos as técnicas de Kyopa, né? Que são as técnicas de quebramentos. E aí entra os quebramentos de madeira, vários objetos, onde nessas técnicas o praticante aprende a canalizar o fundamento do Ki, né? Para quem não sabe, a palavra Hap quer dizer harmonia, união, Ki, força interior. Então essa força interior é trabalhada dentro dessas técnicas de Kyopa, quebramento. E o Do representa ali o caminho, Hap, harmonia, Ki, força interior, Do, caminho. Então, tem as técnicas de Kyopa, o quebramento, tem as técnicas de golpes, né? Diversificados, golpes tanto com as mãos quanto com os pés. As sequências, que são os conhecidos katais nas artes marciais japonesas, né? Nós temos também as sequências e as técnicas de defesa pessoal, por nome de Honshiso, que são as técnicas mais tradicionais do Hapkido, que caracterizam em si o Hapkido como uma arte marcial diferenciada das demais, porque a bagagem de defesa pessoal, das técnicas de defesa pessoal, são bem diversas, né? Então é isso. Além disso, nós temos as técnicas mais avançadas, né, para os faixas mais altas, né, vamos dizer assim, os faixas graduados, mestres, pretas. Nós temos as técnicas com algumas armas brancas, né, bastões, tonfas, bengalas, e por aí vai. O Hapkido é subdividido em algumas etapas. Eu queria saber essa coisa da faixa, né? Isso, as faixas, né? Que são ali as evoluções que ocorrem no Hapkido. Nós temos ali a faixa branca, que simboliza a pureza. É interessante que o aprendizado do Hapkido necessita de um reconhecimento individual daquele que busca o aprendizado, né? É uma outra coisa que a criança aprende também, né? Quando ele vem para a realidade do tatame. E isso é muito importante no aprendizado, não só da criança, como de qualquer indivíduo. A faixa branca, ela simboliza a pureza, significa que ao adentrar no espaço de treino, né, o dojo, o praticante ele tem que entender que ele tem que se esvaziar.
né, de todo conhecimento, né, de todo, vamos dizer assim, de tudo aquilo que ele acha, de toda a verdade que ele acha que é importante para ele, né? De todo o aprendizado, tanto filosófico, social, ele deve se esvaziar de tudo, para que o ensinamento da arte venha se inserido no contexto, né, de realidade de vida dele. Tem uma história, não sei se é verídico ou se é um mito, um conto, mas que se fala muito, né, que o mestre estava lá ensinando os discípulos, tinha um que estava lá quebrando todo mundo no pau, sendo, né, o melhor de tudo, lutando com o quê. O mestre olhou assim, e aí começaram os dois a lutar, e ele joga um gol em cima do mestre, só olhando, tá bom, cara. Aí terminou o treino, ele colocou todo mundo sentado em roda e serviu chá para todo mundo. Colocou uma xícara de chá, né, ao lado de cada um e foi colocando chá. Quando chegou nesse cidadão, né, serviu chá para todo mundo. Colocou uma xícara de chá, né, ao lado de cada um e foi colocando chá. Quando chegou nesse cidadão, né, nesse atleta, que se sentia, né, o melhor de todos, ele começou a colocar o chá e foi enchendo a xícara, foi enchendo, foi enchendo, daqui a pouco começou a transbordar. E o mestre continuou. Aí o mestre está transbordando, está cheio. Aí disse, também está cheio. Assim como essa xícara está cheia e não cabe mais nada, você também já está cheio e não cabe mais. Não cabe mais nada. Mais nenhum ensinamento meu para você. A partir de hoje. Interessante, né? A questão do fundamento do se esvaziar, né? Isso é importante. Você deve esquecer tudo que você aprendeu. Não que a formação individual de cada um seja, né, descartada, não é isso. Mas ao adentrar no espaço do dojo, você precisa se esvaziar para você aprender aquilo que a arte marcial tem para agregar na sua vida. Então a faixa branca ela representa isso. Logo após a branca vem o estágio da faixa cinza no Hapkido. A cinza é uma cor meio que sem brilho, né? Opaca, mas ela traz ali um fundamento de que você já está passando por um processo de transição. Logo após a faixa cinza vem o estágio da faixa amarela, que representa ali ouro, né? É uma cor que brilha, né? E esse princípio do ouro traz a ideia de valor, né? Significa que o praticante ele já está agregando valores importantes que vão transformar a vida dele. Após a faixa amarela vem a faixa laranja, né, que representa fruto. É a partir da faixa laranja que o praticante de Hapkido ele começa a frutificar, né, algumas experiências vividas no dojo. Ele começa a frutificar na vida social. As pessoas começam a perceber que existe algo diferente. Tem algo a mais ali, né? Tem algo a mais. O que é que você faz? Eu percebo em você algo diferente. Então, essa possibilidade de transformação já começa a ser bem vista, né, a partir da graduação da laranja. Depois da laranja vem a faixa verde, que simboliza a árvore, né, e o verde ali, as folhas de uma árvore, está em um ambiente alto. Então, a faixa verde significa que o praticante de Hapkido ele já alcançou um nível de destaque na arte marcial. Se você vê um faixa verde se exibindo, você percebe que as técnicas são mais apuradas, né? Os princípios motores estão mais evoluídos, as técnicas são mais belas, são mais esteticamente falando. Após a faixa verde vem a faixa azul, que representa céu, né? E aí a dimensão do céu já é muito maior do que a da árvore, né? Inclusive as técnicas são mais progressivas, né? Você vai ver técnicas do Hapkido mais acrobáticas, e isso também já dá uma responsabilidade muito maior ao praticante. Após a faixa azul vem a faixa vermelha, que simboliza ali perigo, né? Uma cor de alerta, onde ele vai estar em um momento de transição para os estágios da faixa preta, que são os estágios já de professores e mestres. Então é onde o aluno vai demonstrar total responsabilidade, não só com ele, mas para com todos aqueles que estão em volta dele. Né? Ele da vermelha passou para a faixa preta. E aí na faixa preta tem os estágios, primeiro, segundo, terceiro, quarto dan, quinto, que vai até o nono dan. Né? E o último dan é o décimo, né? O décimo dan, que é o chamado grão-mestre, que só existe um no mundo, né? Ele fica na Coreia.
Isso. Você sabe o nome dele? Na verdade, dentro do Hapkido, como o Hapkido é dividido em várias vertentes, né? Temos o Kokusoan, o Bopelunguan, o Hankido, Hankudo, vários outros estilos. Cada um desses estilos existe um grão-mestre. Né? Isso, existe um grão-mestre. A pessoa, uma luta de grão-mestre deve ser uma coisa muito bonita, né? E no caso da Coreia, voltando assim à questão da Coreia dividida, existe um Hapkido para a Coreia do Sul, um Hapkido para a Coreia do Norte, ou mesmo Hapkido, como é que Na verdade, assim, o Hapkido hoje ele ganhou proporções mundiais, isso. Como eu falei a você, no início da origem do Hapkido, eles estavam atrelados às artes marciais rudimentares, mas hoje, em pleno século XXI, essas artes eles sofreram influências de várias outras artes marciais. Hoje em dia é muito difícil a gente pegar uma arte marcial e dizer, não, ela está fundamentada apenas naquela raiz tradicional. Única, né? Isso, única. Existe toda uma mescla. Isso, existe toda uma mescla. Então, hoje a gente vê vários estilos sendo agregados, né? O estilo Kokusoan, que é um dos mais tradicionais, que ainda assim já existe muita alteração, né, do fundamento dessa arte, desde da sua raiz original. Né? Nós temos o Hapkido Bopelunguan, que muda algumas vertentes. Né? O Bopelunguan trabalha numa linha de 180 graus, movimentos de defesa pessoal, numa linha de círculo de 180 graus. Essa questão do círculo nos movimentos do Hapkido é muito importante, está ligado à raiz cultural também. Né? O nome Coreia, a tradução do nome Coreia, né? Quer dizer aquilo que dá voltas, aquilo que envolve um círculo, né? Aquilo que circula, aquilo que tem início e fim. Então você vai ver símbolos bem rudimentares dos povos coreanos sempre se baseando no fundamento do círculo. Então, a técnica do Hapkido está envolvida nesse fundamento de um círculo. Então, em algumas vertentes dessas artes marciais aí, né, desse Hapkido, tanto no estilo Kokusoan, como Bopelunguan, como Hankudo, você vai ver esse círculo sendo trabalhado em diferentes ângulos. Por exemplo, o estilo Bopelunguan trabalha um ângulo de 180 graus, finalizando os movimentos sempre no ângulo de 180 graus. Já o Hankudo, ele trabalha 360 graus, um movimento mais circular ainda. Reduz ainda mais a força que você vai agregar para se defender de um oponente. Então, isso aí vai diferenciar alguns pequenos detalhes nos diferentes estilos. Por que o kimono, a roupa, a indumentária do Hapkido é preta? Existe algum? Tradicionalmente falando, a raiz do Hapkido, no seu princípio mais rudimentar, ele não era preto, era branco. Como é o karatê, como é o judô. Como era o karatê, como era o judô. Mas para a nossa tradição aqui nacional, o Hapkido ele não chegou com o fundamento do kimono preto. Por quê? Porque o kimono preto ele vem da raiz de uma arte marcial rudimentar coreana chamada Kokusoan. Que o kimono é preto. Que o kimono é preto. Que o kimono é preto. E aí está atrelada a toda uma raiz cultural voltada, né, para a origem do Kokusoan, né, que era praticado pelo exército do reino de Silla, que treinavam à noite para não ser identificado pelos inimigos, para que os inimigos não vissem as técnicas sendo aplicadas, né, sendo desenvolvidas. E daí, então, a ideia de treinar no escuro com o kimono preto para que o inimigo não percebesse o que estava sendo trabalhado, o que estava sendo desenvolvido ali naquele momento. Tem aquele princípio ninja também, né? Isso, aquele princípio ninja. Então, daí, né, quando o mestre Sun Yong-soo ele volta do Japão com as técnicas do Daitoryu Jiu-Jitsu, do mestre Takeda, da arte marcial japonesa, voltadas para as técnicas do samurai, quando ele traz essa raiz das técnicas corporais de lá, ele agrega as técnicas marciais rudimentares, dentre elas o Kokusoan. Então, quando o Hapkido ele começa a ser difundido pelo mundo por diferentes mestres, o Hapkido ele chega em alguns locais do mundo com esse fundamento da roupa preta,
Mas você pode viajar para a França, por exemplo, e encontrar um Hapkido lá, todo mundo vestido de kimono branco. Isso. É bem natural acontecer isso. Acontece isso, mas aqui no Brasil, culturalmente falando, aqui no Brasil, o E Hapkido e quando vocês vão para uma competição internacional? tem tanto kimono preto quanto branco. Isso. Interessante, o karatê só é branco, o judô também só é branco. Já o jiu-jitsu era branco, depois branco, azul, preto, vermelho, tem todas as cores. Essa ideia das cores aí, nas artes marciais, pelo menos no jiu-jitsu, né? E no judô, isso aí é uma ideia que a esportivização trouxe. Para ficar melhor visualmente na televisão. Os comitês de competição, para ficar melhor a visualização, a identificação dos atletas, eles diferenciaram as cores. Já na Coreia, as cores hoje voltadas para a arte marcial do Hapkido, ela aborda as cores da bandeira coreana, né? O praticante de Hapkido, quando ele chega no nível de graduação de professor e mestre, na Coreia ele pode usar diferentes cores que sejam no contexto da bandeira da Coreia. Que é azul, vermelho, preto e branco, não é isso? Azul, vermelho, preto e branco. Interessante, interessante. Qual a importância de começar cedo o Hapkido? E a partir de que idade a criança pode começar a prática? Nós começamos a dar aula para crianças a partir de 4 anos de idade. 4 anos, né? Isso, a partir de 4 anos de idade. Por que é importante? Qual a importância que a arte traz? A gente costuma dizer, segundo a fisiologia humana, que a prática corporal ela traz na bagagem do indivíduo estímulos, né? Estímulos tanto condicionais quanto coordenativos. O que é isso? Quando eu falo de estímulos condicionais, eu estou dizendo que se eu gerar um estímulo para aquela criança, condicionalmente falando, o corpo dela vai sofrer adaptações, né, de curto a longo prazo, que podem se tornar adaptações que podem trazer qualidades crônicas para ela. Como assim qualidades crônicas? Qualidades da qual ela não vai perder mais. Então, se eu começo a trabalhar desde cedo o fundamento motor, né, uma qualidade motora, gerando através de pequenos estímulos àquela criança, vai chegar um período da fase da infância dela que ela vai gerar nela uma adaptação crônica e passar para uma nova etapa. Então, a evolução motora, né, quando eu falo de aptidões físicas condicionais sendo trabalhadas e evoluídas, a arte marcial ela traz isso, né, na criança, no fundamento da criança. A criança, quando ela começa a praticar, ela começa a sofrer essas evoluções. Mas não só as capacidades condicionais elas são alcançadas através das artes marciais. Nós temos também as capacidades coordenativas. Existem jovens, adultos hoje, que têm dificuldades motora, né, de coordenação motora. Elas não conseguem, por exemplo, correr, né, se equilibrar de um pé só. Então, isso aí é um fundamento coordenativo, né? É um princípio coordenativo que deveria ser trabalhado no princípio da infância. Muitas das vezes, uma dificuldade que o indivíduo tem hoje na fase de adulto foi algo que não foi trabalhado quando ele era criança. Então, a arte marcial ela alcança tanto os fundamentos condicionais do corpo humano, quanto os fundamentos coordenativos também. Os princípios do equilíbrio, da coordenação motora, da lateralidade. Então, você é uma visão tecnicista? Traz isso na sua metodologia ou não? Na verdade, assim, a arte marcial ela traz uma abordagem tecnicista quando você trata de avaliar somente a expressão corporal, né? Os movimentos corporais. Mas o que é avaliado no Hapkido não é somente uma visão tecnicista, né? Não é somente uma visão tecnicista que tem valor na arte marcial. A arte marcial traz embutida, né, dentro da raiz cultural dela, uma importância filosófica, né, que pode atrelar a cultura social de um indivíduo e pode ser avaliado também no que diz respeito à evolução social daquele indivíduo. Então, na ingressão da arte marcial, o indivíduo é avaliado dentro do princípio da coordenação, da lateralidade, do equilíbrio, né, dos fundamentos da aptidão física corporal.
mas ele também é avaliado, né, na questão social. Então, não é só uma visão tecnicista. E você, enquanto professor, enquanto mestre, você acompanha toda essa evolução dos seus alunos. Sim, sim. Cabe a Inclusive a questão moral, a questão ética, a questão comportamental. Sim. Você tem todo um acompanhamento dessa evolução, desse processo evolutivo. Porque cabe a cada profissional que traz uma abordagem da arte marcial no contexto de um indivíduo, né? Quando você começa a ensinar arte marcial para um indivíduo, seja ele adulto, criança, jovem ou adolescente, cabe a cada um desse profissional entender a responsabilidade que ele tem para com essa vida, né? Então, você não se torna somente um professor, né? Você se torna uma pessoa que agora você leva algo importante na transformação daquele indivíduo, no caráter daquele indivíduo, na vivência daquele indivíduo. Então, dentro dessa proposta de você trazer algo importante que pode transformar a vida dela, você tem que ter a sensibilidade de responsabilidade, de avaliar quem é a pessoa que você está ensinando, de reconhecer quais são os medos, as limitações que aquela pessoa precisa superar, né? Quais são os valores que precisam ser agregados para que aquela pessoa consiga conquistar a meta, a objetividade de vida que ela tem, que ela carrega. Então, cabe ao profissional não só trazer a realidade da arte marcial, ter essa sensibilidade de ingressar na vida daquela pessoa e poder trazer algo que agregue um valor importante para ela. Então, cabe a cada profissional entender o que é que aquela pessoa está buscando dentro da arte marcial. A abordagem da arte marcial hoje ela não se encontra como uma forma de bolo. Olha, engessada. Né? Eu tenho uma receita, uma forma de bolo aqui e funciona para cada pessoa essa forma, né? Essa receita. Não é assim, você vai fazer a receita de acordo com aquilo que a pessoa está buscando através da arte. Então, quando você traz uma abordagem baseado nesse fundamento, nesse princípio, você molda a arte marcial aquilo que a pessoa está buscando, né? Então, quando você vê dessa forma, você não pode avaliar essa pessoa da mesma forma que você avalia a pessoa YX. Perfeito. Né? Cada pessoa tem uma abordagem diferenciada. Cada atleta, cada indivíduo é um ser em si, né? Então, hoje, no nosso grupo, nós temos pessoas que buscam arte marcial, o aprendizado do Hapkido. O que é que você está buscando? Não, eu quero melhorar o meu corpo esteticamente. Então, a gente vai desenvolver um método de treino voltado para a estética. Eu vou colocar meu filho na arte marcial porque ele precisa entender o que é disciplina. O comportamento dele não está legal na escola. Ele tem que aprender a respeitar o irmão que é mais velho em casa. Então, a gente vai adaptar um treinamento voltado para a área disciplinar. Eu tenho um filho que ele está estudando para o vestibular, só que ele tem problema de concentração, ele não consegue se concentrar, né? Então, a gente vai desenvolver um método de treino, onde aquele praticante ele vai focar naquilo que diz respeito à concentração, né? A determinação, a foco. E daí a gente vai desenvolver nosso método de avaliação baseado naquilo que a pessoa está buscando. Maravilha. Aí, professor Jean Carlos, ele é mestre, faixa preta em Hapkido, tem um trabalho profícuo, né, de ensinar, principalmente a crianças, né, a arte, né, a luta no Hapkido. Mostrou um embasamento teórico, histórico muito bem fundamentado. Queria agradecer a sua presença aqui, né, na Estação Podcast. Professor Jean, as pessoas que querem praticar Hapkido, como é que faz para entrar em contato contigo? Pronto, nós temos o contato aqui da Vila de Gaia, né? Vocês podem procurar a recepção da Vila de Gaia. Nós funcionamos o Hapkido aqui na Vila dias de terças e quintas. As aulas começam às 17 às 18 horas. E nós temos também o nosso espaço na Federação Baiana de Hapkido, localizado ali no Vale dos Barris, que funcionam todas as terças e quintas no horário das 19 às 18 horas. Lá na Federação Baiana de Hapkido,
Nós funcionamos todas as terças e quintas, no horário das 19 às 20 horas. Lá nós temos grupos diferenciados em diferentes faixas etárias, né? Nós trabalhamos tanto com jovens, crianças e adultos também. Professor, qual é a mensagem que o senhor deixaria para aqueles que querem praticar, ou querem que seus filhos pratiquem o Hapkido? O Hapkido, ele é progressivo, né? Eu costumo dizer que a vida, ela é como um rio que transforma, que flui, um rio que flui em direção ao objetivo de transformação. A vida não para. Então, você que tem um filho, hoje você investe em seu filho, né? No que diz respeito ao aprendizado, à vida social. Mas esse contexto de vida, né? Eu posso trazer a abordagem aqui, filho é como um rio, não para. E ele está fluindo em direção ao objetivo de transformação. E muitas das vezes o cotidiano social nos sufoca, né? Então você precisa estar sempre agregando valores importantes na vida do seu filho, até mesmo na sua vida. Então o Hapkido, ele traz essa transformação através dos valores filosóficos e técnicos abordados na arte. Transformou a minha vida, hoje eu me encontro em um contexto totalmente diferenciado daquela realidade que eu vivia há 20 anos atrás. E hoje eu tento passar essa transformação, essa realidade para as pessoas que ingressam na arte. Então, a mensagem que eu tenho para você que está me ouvindo hoje é essa. Acredite, o Hapkido, ele pode transformar a sua vida, assim como transformar. Maravilha. Esse foi Jean Carlos, professor, mestre, faixa preta em Hapkido. Tem um trabalho profícuo, né, na arte marcial, na luta, mas, sobretudo, na formação de indivíduos e cidadão do bem. Certo? Professor, muito obrigado. A gente agradece de coração você ter aceito esse convite nosso, essa aula que você deu, magna aula. Eu sei que você está cansado, você saiu de um treino agora, de outros treinos, mas saiu de um treino para nos atender aqui. Nós agradecemos de coração. Aproveitamos para agradecer a vocês também que nos acompanham aqui nessa Estação Podcast, pedir que vocês se inscrevam no nosso canal, porque isso é fundamental para a gente entender que o que a gente está fazendo tem valia, faz sentido, serve para alguém. Então, se você gostou, você se inscreve. Se você gostou, você dá um joinha. Se não, você coloca suas críticas, seus comentários, porque a partir dessa referência, a partir desse feedback, a gente pode fazer as melhorias necessárias. Porque a gente faz isso aqui para você. Então, muito obrigado pela companhia. Aproveitar para agradecer a Vila de Gaia por essa oportunidade de trazer um mestre, né, do tamanho, né, da responsabilidade, do trabalho que ele tem, o mestre Jean Carlos. Agradecer a nossa produção também, que tem se esmerado em fazer o melhor para que o conteúdo da Estação Podcast seja cada vez mais perto das demandas, das expectativas e das necessidades daqueles que nos acompanham. Então, um beijo no coração e até a próxima.